Muito além de ser o órgão da gustação, a língua tem uma importância motora muito grande no nosso dia a dia, como no posicionamento do alimento durante a mastigação, no início da deglutição e também na formação dos fonemas. Para realizar tamanha atividade motora, a língua possui músculos extrínsecos e intrínsecos, que por sua vez são todos inervados pelo nervo hipoglosso. Eu sou o professor Eduardo Beber e você está no Anfiteatro Anatômico. Então, como de costume, um pouco de etimologia para vocês, mas vamos adiante na nossa aula. No que diz respeito aos núcleos e componentes funcionais do hipoglosso, vale lembrar que os músculos da língua originam-se dos somitos occipitais e, portanto, são inervados por estímulos eferentes somáticos gerais. Estes, por sua vez, originam-se dos núcleos do nervo hipoglosso que estão localizados no bulbo, próximos ao assoalho do quarto ventrículo, cada um imediatamente lateral ao sulco mediano, como vemos nesse corte transversal. Na fossa romboide, estas saliências triangulares, chamadas trígonos do nervo hipoglosso, correspondem justamente à parte superior desses núcleos. Assim, inicialmente o nervo apresenta um trajeto central no interior do bulbo, passa entre o trato piramidal e os núcleos olivares inferiores e emerge na superfície do tronco encefálico para seguir o seu trajeto periférico. Na superfície do bulbo, entre a pirâmide e a oliva, no sulco anterolateral, emergem cerca de 10 a 15 radículas que se unem ao nível do canal do nervo hipoglosso, que é a origem craniana do nervo, ou seja, por onde ele sai da cavidade craniana. Após atravessar o canal do hipoglosso, em linhas gerais, o hipoglosso apresenta um trajeto descendente e depois, em determinado momento, faz uma curva para anterior em direção à língua. De forma mais detalhada, nessa vista anterior do tronco encefálico, observamos que as radículas emergem posterior à artéria vertebral e seguem lateralmente num trajeto curto, convergindo ao canal do nervo hipoglosso, onde o nervo propriamente dito é formado. Assim que atravessa o canal, ele desce no espaço parafaríngeo, junto aos nervos glossofaríngeo, vago e acessório, além da carótida interna, do tronco simpático e da jugular interna. Em maior aumento, com essas estruturas um pouco afastadas, observamos que o nervo acessório e a jugular interna são laterais, a carótida interna é ligeiramente anteromedial, com o gânglio cervical superior e o tronco simpático diretamente posteriores a ela, o glossofaríngeo logo assume uma direção antero-inferior, acompanhando o músculo estilofaríngeo, e o hipoglosso desce junto ao vago, entre a jugular interna e a carótida interna, até um momento em que o hipoglosso faz uma curva para anterior, enquanto o vago se continua inferiormente entre esses vasos até o tórax. Nessa outra imagem, nós observamos bem o trajeto do hipoglosso, inicialmente descendo entre a jugular interna e a carótida interna, até cruzar a margem inferior do ventre posterior do digástrico e a artéria occipital, quando a partir daí, no chamado trígono de Guion, ele faz uma curva para frente. Reparem que nessa curva o hipoglosso passa imediatamente inferior ao início da artéria occipital, lateral à artéria carótida externa e ao início da artéria lingual e medial à veia facial. Em seguida, segue em direção ao trígono submandibular, apoiado sobre o músculo ioglosso, passando imediatamente superior ao corno maior do ióide, profundo aos músculos estiloióideo e digástrico e um pouco mais adiante, profundo ao miloióideo. Essa é uma outra imagem para mostrar o trajeto e relações anatômicas do hipoglosso no trígono de Guion. Depois ele desaparece, pois é profundo ao conteúdo do trígono submandibular. E essa é para evidenciar a transição do trígono de Guion para o trígono submandibular, onde o hipoglosso passa entre os músculos ioglosso e miloióideo para ir em direção ao ápice da língua. Acerca dos ramos do hipoglosso, vale lembrar da comunicação com o plexo cervical, onde a raiz superior da alça cervical
e os ramos tírio e gênio e óideos, muito embora anatomicamente sejam do hipoglosso, funcionalmente carregam estímulos dos nervos C1 e C2, e não dos núcleos do hipoglosso, como vimos no começo da aula. Até mesmo o ramo meníngeo leva estímulos sensitivos para os primeiros segmentos cervicais da medula. Assim, os únicos ramos propriamente do hipoglosso são os ramos linguais. Dito isso, nessa imagem com o milioídeo e a mandíbula dissecados, vemos a parte final do trajeto do hipoglosso, onde ao nível da margem anterior do músculo hioglosso, emite os ramos linguais que se irradiam sobre a face lateral do músculo genioglosso para toda a musculatura da língua. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Por favor, comentem o que vocês acharam dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.